Olá, essa é uma série de vídeos em que nós vamos conversar sobre a Serra da Mantiqueira e como se produz vinhos nesse lugar que é tão incrível e tem paisagens maravilhosas, mas que nem sempre tem o clima mais favorável para a produção de uvas. Mas será que ele não tem o clima mais favorável? Ou será que a gente não conhece métodos e formas de produzir? No primeiro episódio a gente falou como se produz vinho nessa região. Então, se você ainda não assistiu, essa é uma ótima oportunidade de parar esse vídeo e voltar no primeiro vídeo da série e encontrar algumas primeiras respostas para a gente entender como é o vinho dessa região e por que, como ele existe. Nesse segundo vídeo dessa série, a gente aprofunda um pouquinho mais. Marcelo Mota mostra pra gente algumas medidas importantes antes da colheita. Tem uns nomes estranhos, um pouco diferentes. São uns nomes que aprofundam um pouco o conhecimento, dizem um pouco do dia a dia de quem está numa vinícola e que precisa de dados específicos para continuar a avaliação de se aquele vinho vai ser um vinho bom ou não. Então, por exemplo, vocês vão encontrar medidas de açúcar, e a medida de açúcar é exatamente essa medida que no futuro, na hora que você estiver sentindo o vinho na boca, ela pode representar, por exemplo, algumas características principais. Medida de açúcar pode representar mais álcool ou menos álcool. Ela pode representar mais corpo ou menos corpo. E ela pode representar um vinho com uma sensação de doçura ou completamente seco. Tudo depende de como trabalhar essa característica durante a colheita e depois na hora de fazer o vinho de verdade. Então, acompanhe com a gente. Esse é o segundo episódio dessa série de como produzir vinho na Serra da Mantiqueira. Você tem que ter uma certa quantidade de açúcar dentro da baga, sob pena de você não ter vinho. É verdade. Então são duas coisas que são importantes nessa época. O que você faz? Você mede o açúcar e você mede a acidez. Quando eu falo em acidez, na verdade não é um ácido só. São vários ácidos. Tem o ácido tartárico, o ácido cítrico, né? Enfim, tem uma série de ácidos, inclusive alguns que vão aparecer no processo de vinificação posterior, mas são basicamente o cítrico e o tartárico. Né? Então você mede a soma total deles e você mede o Brix. O Brix é uma escala de medida criada por um sujeito chamado Adolf Brix, um alemão, né? Em homenagem a quem foi dado o nome da escala. O que ele mede? Ele mede a quantidade de açúcar em alimentos, em geral. Então isso é o Brix. E hoje você tem um Brix, o grau Brix é praticamente um percentual da quantidade total de massa de um determinado alimento. Então se eu medir, por exemplo, a polpa do maracujá, ele vai ter ácidos e vai ter açúcar. Esse aqui, vou te falar, que tá mais para açúcar. Então, tá mas ele super tem ácidos doce, também. tá uma delícia. Você deve ter sentido acidez, né? Sim, claro. Porque sem isso não teria fruta. Se você medir o Brix vai ser inferior ao Brix da uva. Você pode resolver uma série de problemas decorrentes da acidez depois, no tonel. Mas se você não tiver aquela quantidade mínima de açúcar, você não tem vinho. Porque eu não consigo fazer a fermentação. Você consegue fazer, mas ela não vai ficar boa. Adicionar açúcar é proibido aqui no Brasil? Como que é? Veja, tem muita gente que adiciona, principalmente no vinho que não é o vinho fino. Agora, não é recomendável. De mesa, né? O vinho de mesa não é recomendável, piora a qualidade do vinho. Se açúcar não é de frutose, ele já é glicose. Então é outro mundo. Tudo tem a ver com a construção desse sabor dentro da uva, né? Desculpa, também, desse desse açúcar dentro da uva. Porque aí tem um monte de outras construções que aconteceram para chegar nesse açúcar. Você vai ter muitas variáveis que vão gerar aquele açúcar. Aliás, isso é típico é consequência direta do conceito de terroir. Primeiro, você nunca tem um terroir igual a outro. E você nunca tem o mesmo terroir para o mesmo lugar no tempo. Ele muda todo ano. Tá.
seja pelo vento, seja pelas condições climáticas, seja por Uma erosão. por erosão, porque você mudou o produto que você adubou ou usou, enfim. Tenho mais daninhas no, Isso. no parreiral. Enfim, porque é El Niño ou Laninha, Perfeito. não importa, tá? Então você nunca tem as mesmas condições, nunca, Tá. nunca, Legal. tá? E você pode, e aí tem aquela questão que a gente estava falando lá no escritório, né, da forma como eu atuo sobre o vinhedo. Perfeito. Então isso é importante também, isso é um dado cultural, mas ele é tão importante quanto o restante. A forma como eu trato o vinhedo, como eu podo, a forma como se trabalha, né? Se eu mudo a forma de trabalho, isso vai ter um reflexo e assim por diante. Bom, se eu não tenho açúcar, eu não tenho, então, o vinho. O quanto eu preciso para os vinhos de inverno ficarem bons, os de inverno, eu preciso de 22,8 a 24 Brix. tá? É bastante, né? É bastante. É Tá? bastante. Porque é de 0 a 100, mas é bastante. Não, eu bastante. comento isso por alguma questão, acho que estavam fazendo a colheita dos Pinot Noirs no Rio Grande do Sul e chegou a 22, desculpa, em Santa Catarina, chegou a 22, parece. 22, 20, alguma coisa. No verão. E eles estavam comemorando, no verão. No E verão. eles estavam comemorando. E Então. aí agora você tá me falando esse valor, Então. eu falei, nossa, é Então, maior. Por quê? Porque eu estou trabalhando com Syrah, que é uma uva potente. Né? E assim, eu tenho que olhar o Brix no momento da colheita, né, para colher. Então, por exemplo, agora a gente já está medindo cada 3 dias. Ah, já tá. A gente vem medindo, começa uma vez por semana, depois a cada 3 dias, a cada 2 dias. Aliás, nós já estamos medindo a cada 2 dias, tá? Porque a qualquer momento eu vou colher aquela uva que está lá embaixo. Ah, que interessante. O que eu tenho que olhar? Primeiro, a sanidade dela, se ela não está murchando demais, porque ela começa a murchar. Ah, tá. Se eu conseguir 24 com ela Digamos pouco assim. murcha, eu vou ter uma grande colheita. Foi o que aconteceu para mim em 2015. 2015 foi o ano que nós tivemos aquela crise hídrica aqui no estado de São Paulo, né? Lembro. Não tinha água. Lembro. Né? Foi um grande ano. Um grande ano. Nós ficamos com 23,5. Ele me deu um Syrah de 14,8, que eu precisei acrescentar Viognier nele, que é a receita clássica da região do Rhône. Exato. Né? Eu acrescentei Viognier nele para ficar com 14,5. Olha, para Botei poder... 5% Porque de tem Viognier. a legislação. Hoje eu acho que a legislação já consegue, já tem até aqueles vinhos nobres, me parece, Isso, né? Que é a isso. partir de 14,9. De 14 Ah, de 14. de 14 para cima, 14,5 para cima. Mas antigamente eu acho que não podia. Antigamente não podia. O burocrata de Brasília... É que ele não sabe, né? Não, então, o burocrata de Brasília, ele é dominado pelo Rio Grande do Sul, Ah, claro. certo? Sim. Nesse ponto. Tá? Aqui tem uma série de questões políticas, tá? Tudo bem. Mas, assim, ele é dominado pelo burocrata do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem esse problema. Não tem, é verdade. Então... Tá? Mas Então, agora que bom, pelo menos então, demorou, mas agora agora chegou tem, aí a, isso. a legislação. Diga-se de passagem, todas essas regras são ilegais, mas isso é outro problema, outro mundo, outro momento de discussão. Legal. Como é que a gente acompanha isso, essa medida, né? Existe um aparelhinho, parece uma luneta, chamado refratômetro. O que ele faz? Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. O refratômetro, ele mede a refração da luz Através. em um cristal. Ok. Tá? Então, se eu coloco um copo com água e deixo a luz atravessar, o que vai acontecer? Ele vai dividir, né? Ele vai fazer uma refração, né? As paredes do copo ou a própria água vão servir como uma lente. Ok. A luz vai ser desviada. Perfeito. Tá? E o que nós vamos fazer é medir o desvio. Quanto Angular. mais açúcar, maior o desvio. Ah, maior o desvio. Maior o desvio. Então, por exemplo, quando eu meço 24 de Brix, significa que ele tem um ângulo de refração, é o ângulo, tá? Que a luz entra aqui e desvia. Ele de 24 graus. Ah, ok. Então é maior. Isso. É maior. Tá? Então, conforme vai subindo, maior é o ângulo, ele vai abrindo. Né? Na verdade, o ângulo é assim, né? Sim, sim, sim. Mas... Isso. Ele é ao contrário, certo? Que a gente mede aqui para ter esse daqui.
Ah, tá, entendi. Uhum. Ele mede pelo ângulo oposto. Uhum. E o mesmo aparelhinho mede os ácidos. Para os vinhos brancos, eu não tenho o problema da chuva, porque eu preciso de um Brix muito menor. Só um detalhe, voltando um pouquinho, vou ainda para o tinto de inverno. Conforme cresce o açúcar, diminui a acidez. A curva do açúcar é esta, Tá subindo. a curva do ácido é essa. Ele Maravilha. começa alto e vem descendo. Tá? Ok. Elas Se encontram. elas não se encontram porque são medidas diferentes, Tá. mas elas caminham em sentidos opostos. No caso do vinho de verão, principalmente do branco agora, o que acontece? Eu preciso de 17 a 19 graus Brix. Ok. Eu não preciso todo aquele processo. Então, se chover, ele vai dar uma diluída dentro da baga, mas ele vai continuar com açúcar suficiente para eu poder produzir o vinho de inverno. Entendi. O de vinho verão. de verão, o branco de verão. Se eu não chego nos 21, 22 no vinho de inverno, aquela quantidade de uva vai virar suco ou geleia. No caso do vinho branco, esta diminuição da acidez, ela se faz menos com uma velocidade menor, o crescimento também com uma velocidade menor. E isso significa o quê? Que se você tiver uma uva com boa acidez, você vai ter um vinho branco muito, muito refrescante. Que legal. Tá? O efeito dele é esse. Né? E só uma dúvida, o que eu tenho é a colheita, por exemplo, do vinho branco, né, no caso da uva branca. Claro, cada uva tem um ponto ali, né, Sim. do momento, mas mais ou menos, de uma forma geral, ela também é antes da colheita do vinho tinto? Não necessariamente, Não necessariamente. Depende muito do Brix. Né? Depende das condições do Brix. Porque assim... Em geral, ela acontece antes, mas não necessariamente, pode acontecer depois. Tá? Eu já tive, por exemplo, no inverno, o meu Viognier de inverno, quando eu deixei nele no ciclo de inverno, eu colhi depois assim. Ah, entendi. Porque tem algumas uvas que são de maturação mais tardia. Mais tardia, tem são... outras que inclusive começam o processo mais tarde. Tá? Elas vão se colher mais tarde, certo? E essa gestão toda desse tipo de coisa, no caso, imagino que tem aí um cronograma de verificação, que aí o campo tem que ir executando. Tem, é que a propriedade ela é pequena, então é simples. Dá pra fazer com... Dá pra fazer isso com pouca gente. Eu tenho 4 funcionários, eles cuidam de tudo. Nossa! Eles cuidam, porque a minha grande cultura não é a uva, ainda é a castanha. As castanhas. Tá? Castanhas portuguesas, Portuguesas, né? isso. Tá?